Hoje vai ser a aula de número 6. Nós iremos revisar as leis ponderais. Nós vamos falar das leis de Lavoisier e lei de Proust. Bom, a lei de Lavoisier é aquela que fala o seguinte: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, na lei de Lavoisier ocorre a conservação da massa. Ocorre conservação das massas. Ou seja, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. Supondo uma reação A mais B, A mais B formando C. Se eu reagir 3 gramas de A mais 2 gramas de B, a massa de C tem que ser igual a 5 gramas. A soma das massas do reagente tem que ser igual à massa do produto, ou a soma das massas dos produtos, tá? Numa reação química, ocorre conservação da massa. A lei de Proust é aquela que fala das proporções fixas. Para vocês entenderem melhor a ideia da lei de Proust, da lei das proporções, vamos pegar, por exemplo, uma receita de bolo. Para eu fazer uma receita de bolo, eu gasto 3 ovos. Para eu fazer 2 bolos, eu vou gastar 6 ovos. Então, olha aqui, para fazer um bolo, eu gasto 3 ovos, né? 3 ovos. Se eu quero fazer 2 bolos, eu vou ter que gastar 6 ovos. É proporcional. Se eu fizer 10 bolos, né? Eu vou gastar 30 ovos. Ou seja, a lei das proporções. Assim como a gente trabalha numa receita a proporção, na reação química, ela também obedece a uma proporção. Então, é preciso que vocês dominem a lei da conservação das massas, a lei das proporções, para a gente entrar no próximo conteúdo que a gente vai trabalhar, que é o cálculo estequiométrico, tá? Fiquem ligados. Então, vamos lá. Seja que esse exemplo aqui, N2 gasoso reage com 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Então, nós temos aqui, aqui não tem nada, subentende 1, Então, eu vou ter aqui, proporção em mol. Eu vou ter que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2, tá? Que vai formar 2 mol de NH3. Então, qual que é a proporção em mol? Né? 1 para 3 para 2. Essa é a proporção em mol. Será como é que vai ser a proporção em massa? Para eu analisar a proporção em massa, eu preciso da massa molar. Então, vamos calcular aqui no cantinho aqui, a massa molar do N2. A massa do nitrogênio é 14 vezes 2, 28. A massa molar do H2 é 1 vezes 2, 2. A massa molar do NH3. O nitrogênio é 14 vezes 1, o hidrogênio é 1 vezes 3. Isso aqui vai dar 17 gramas por mol. Gramas por mol. A massa molar, gramas por mol. Fiz aqui no rascunho aqui, Então, qual que é a massa de 1 mol de NH2? A massa de 1 mol é 28 gramas. Mas a massa de 3 mols é 3 vezes 2, porque o mol aqui é 2, né? O mol aqui é 2 gramas. Então, vai ser 3 vezes 2, 6 gramas, tá? Então, 28 gramas, 1 mol aqui é 28, do N2. Do lado de lá, 1 mol do NH3 aqui é 17, então é 2 vezes 17. 2 vezes 17 é 34 gramas. Se você somar aqui 28 mais 6, vai dar o quê? 34 gramas. Então, 28 gramas de N2 reagem com 6 gramas de H2, formando 34 gramas de NH3. Perceberam que houve conservação da massa aqui,
Então, somando a massa do N2 e do H2, dá 34 gramas. A massa do produto formado, 34 gramas. Então, houve conservação de massa, certo? Bom, quando a gente fala em volume, a gente falou que lei de Lavoisier é lei da conservação da massa. Quando a gente fala em volume, não há conservação de volume, porque o volume, ele depende do número de mols, tá? Então, aqui, ó, o volume vai depender do número de mols. Não se fala em conservação de volume. Então, nessa reação aqui, tem conservação de massa, porém não tem conservação de volume, tá? A lei de Lavoisier diz respeito às massas. Então, aqui, ó, vocês têm que saber que 1 mol de gás na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, quer dizer que 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa um volume de 22,4 litros. Ou seja, 1 mol ocupa 22,4 litros. Ou 1 mol é igual a 22,4 litros. Então, vamos lá para o nosso exemplo aqui, ó. Então, qual que é a proporção aqui? Eu tenho aqui 1 mol reage com, ó, 1 mol reage com 3 mols, que vai formar aqui 2 mols de NH3. 1 mol é 22,4 litros. 3 vezes 22,4 litros, aqui é 1 vezes 22,4, e aqui vai ser 2 vezes 22,4, tá? 1 vezes 22 dá 22,4, né? 3 vezes 22,4 vai ser igual a 3 vezes 4, 12, vai 1, 6 e 1, 7, 67,2 litros, tá? E aqui vai ser igual a 44,8 litros, tá? Então, somando isso aqui, eu vou ter 67,2 com 22,4. 6, 9, 8. 89,6 litros vão formar 44,8 litros. Perceba que não há conservação de volume, tá? Então, mostrei para vocês aqui, ó, que não há conservação de volume. Conservação de volume. A lei fala em conservação de massas, tá? Conservação de massas, beleza? Uma reação química, ela pode acontecer com a expansão do volume, ou seja, aumentar o volume, ou ela pode acontecer com contração de volume. Nesse caso aqui, ó, 89,6 litros de gás, ao reagir, formou 44,8. Houve uma contração do volume, beleza? Tudo bem? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui e aplicar esses conceitos de lei de Lavoisier e lei de Proust, ok? Bom, primeiro exemplo. Acompanhe a leitura junto comigo. Na reação de neutralização de ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reagem com 58 gramas de hidróxido com formação de 18 gramas de água. Baseando nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Primeiramente aqui, vamos montar a reação. Quem que reagiu com quem e produziu o quê? Então vamos lá, junto comigo, lá, ó. O ácido clorídrico, vou escrever bem pequenininho para caber tudo. O ácido clorídrico reage com o hidróxido de magnésio, vou abreviar hidróxido de magnésio, e vai produzir o quê? Ele vai produzir água e vai produzir, né, o outro produto, que é o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Bom, então vamos lá.
que tanto de ácido que vai reagir? Então, na reação de neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido, então, que tanto de ácido que reagiu? 73 gramas, tá? Reagiu com 58 gramas do hidróxido. Então, aqui, 58 gramas do hidróxido. Formou 36 gramas de água. 36 gramas de água. Qual a massa do outro produto, né? Então, nós vamos aplicar aqui a lei de Lavoisier. Vamos somar a massa aqui, ó. Somando essas duas massas, 73 mais 58. Vai dar 11, vai 1, 8, 13. 131. Então, vai dar 131 gramas. Do lado de lá, eu vou ter que somar esse número aqui, vai ter que dar 131 gramas. Então, eu vou fazer aqui, ó, 131 menos 36, para me achar esse valor aqui, ó, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 11 para 6 vai dar o quê? 5. Aqui ficou 2, né? 3 para 12 vai dar o quê? 9, né? 95 gramas, tá? Então, qual que é o valor aqui? O valor aqui vai ser 95 gramas, ó. 95 mais 36. 11 vai 1, 10, 13, né? Então, somando 36 com 95 vai dar 131, tá? Houve conservação da massa. Então, qual que é a resposta do exercício aqui, ó? Qual vai ser a resposta do exercício? A resposta do exercício é, ó, resposta, né? Qual a massa do outro produto? A massa do cloreto de magnésio será 95 gramas, ok? Então tá, peguei essa mais essa, deu 131. Aqui tem que ser 131 para ter conservação da massa. 131 menos 36 deu 95, beleza? Então, ó, vamos lá para o próximo exemplo. Dada a reação, CO2 gasoso com 2NaOH aquoso, formando Na2CO3 mais H2O. Sabe-se que 44 gramas de CO2 reage com NaOH, formando 106 gramas de Na2CO3 e 18 de água. Qual a massa de NaOH necessária para que todo o CO2 seja consumido? Então, eu vou copiar a reação novamente aqui, ó. CO2 gasoso mais 2NaOH aquoso, formando Na2CO3 mais H2O. Então, que tanto que reage aqui? 44 gramas, ó. Que tanto que reagiu aqui? Não sei. Formou o quê? 106 gramas de Na2CO3 e 18 gramas de água. Bom, a soma dessas duas aqui tem que ser igual à soma desses dois aqui, ó. Essa soma tem que ser igual a essa soma. Então, vamos aqui, ó. Eu vou ter 106 mais 18. 6 mais 8 vai dar 14. Vai 1, 2, 124 gramas. Então, a soma dos dois aqui, ó, vai dar 124 gramas. Então, aqui vai ter que ser quanto? 124 gramas. Para eu descobrir esse valor, é só eu pegar 124 menos 44. 4 menos 4, nada. 4 menos 12 vai ser igual a 8. 80 gramas. Então, qual que é o valor aqui, ó? O valor aqui vai ser 80 gramas aqui, ó. Resposta. Serão necessários, né? Serão necessários 80 gramas de NaOH. Ok? Bora lá para o nosso terceiro exemplo. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio.
Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, aqui vou montar a reação. Ó, sódio reage com oxigênio, formando peróxido de sódio. Então, aqui, ó, sódio reage com oxigênio, formando peróxido de sódio. Peróxido de sódio. Bom, que tanto de sódio que reagiu? 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio. Que tanto que formou aqui? Não sei. Quantos gramas de sódio serão necessários para eu formar 156 gramas de peróxido de sódio? Então, vamos somar aqui, ó. 46 mais 32. 46 mais 32 vai dar o quê? 78. Então, 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio vão formar 78 gramas de peróxido de sódio. Lembrando das leis das proporções. Se você perceber, daqui para cá, ó, dobrou, aumentou 2 vezes, tá? Porque 78 vezes 2 vai dar 156. Então, daqui para cá, como a lei é das proporções, é só eu multiplicar por 2. Então, esse valor aqui, ó, vai ser 2 vezes 46, ó, 46 vezes 2, que vai dar 12, vai 1, 4, 8, 92. Então, qual que é o valor aqui? 92 gramas, tá? É a lei das proporções, tá? Se daqui para cá dobrou, daqui para cá é só você dobrar também. Então, qual que é a massa necessária de sódio? Serão necessários 92 gramas de sódio. Serão necessários 92 gramas de sódio. Bom, a gente não vai fazer o cálculo do oxigênio porque não perguntou. Mas o oxigênio aqui seria 32 vezes 2, 64, tá? Beleza? Ok? Então, vamos lá para o nosso quarto exemplo e último, né? Num sistema a uma determinada pressão e temperatura, 2 gases A e B reagem entre si na proporção de 1 volume de A para 3 volumes de B, gerando 2 volumes de um gás C. Então, o esquema é o seguinte. Um gás A reage com um gás B, formando um gás C. Que tanto de A que reage? 1 volume. Com quanto de B? Com 3 volumes de B, formando 2 volumes de C, né? Quando 3 volumes de A e 6 volumes de B reagem, qual vai ser o valor aqui? Quanto que vai dar? Bom, lembra da lei das proporções? Ó, 1 volume de A reage com 3 de B. Aqui não é o dobro? Daqui para cá não foi o dobro? Ó, daqui para cá, ó, foi o dobro. 3 reage com 1. Então, 6 vai reagir com 2. Então, aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Reage 2 volumes e sobram 1 volume de A. E vai sobrar 1 volume de A. Então, desses 3 volumes, 2 vai reagir. E vai sobrar o quê? 1 volume de A. Como daqui para cá multiplicou por 2, daqui para cá você também só multiplica por 2, ó. Só multiplica por 2. Então, qual que é o valor aqui? O valor aqui vai ser 4 volumes, tá? Mas a pergunta é, qual o volume final de gases no sistema? Então, no final, eu vou ter 4 volumes de C e eu vou ter 1 volume de A que não reagiu. Então, no final aqui, ó, teremos 5 volumes de gases, né? Aí, explicando, 4 volumes
de C e um volume de A que não reagiu. Um volume de A que não reagiu, que sobrou, tá? Que sobrou, que não reagiu. Essa aqui vai ser a nossa resposta aqui, beleza? Então tá. Então, fique com Deus. Até a próxima aula.